Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, essas pequenas doses de arquitetura que eu espero que você esteja gostando. Se você está gostando, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, deixa o seu comentário, isso ajuda muito a nossa equipe, a continuação desses materiais, essas pílulas de conhecimento deste campo de arquitetura, design e engenharia. Então vem comigo porque hoje nós vamos falar sobre Frank Owen Gehry, ou, se você preferir, apenas Frank Gehry. Esse arquiteto canadense, mas com nacionalidade norte-americana, projetou e ganhou o prêmio Pritzker em 1989, um aninho depois de eu nascer. Ele ganhou pelo seu hall da Disney, a sua ópera da Disney, nessa arquitetura maluca, totalmente abstrata, que ele criou para o hall da Disney, para o hall de concertos da Disney. Ele não fez apenas essa arquitetura, obviamente, depois de ganhar o prêmio Pritzker, ele já explodiu e projetou vários outros tipos de arquitetura, como o Museu Guggenheim em Bilbao. Agora, das várias obras que ele tem, a gente consegue perceber algumas características muito interessantes do Frank Gehry que a gente vai discutir hoje. E será que dá para a gente projetar como Frank Gehry? Assim como a gente discutiu, será que dá para projetar como Zaha Hadid e eu consigo projetar como Frank Gehry? Vamos conhecer um pouquinho dessas críticas que a gente tem sobre a arquitetura dele e sobre as qualidades da arquitetura dele. Pessoal, nós temos um filme sobre os esboços, sobre a forma de produção do Frank Gehry, inclusive com a participação dele, obviamente, onde ele já explica um pouco das suas características. Eu vou deixar nos comentários aqui o nome do filme, especificamente. É um filme pago, mas é um documentário muito legal de você assistir se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo dessas qualidades do Frank Gehry. E aí eu quero trazer para vocês algumas dessas características e uma percepção que ele mesmo coloca na sua própria produção de arquitetura. Olha, primeira coisa que a gente tem que entender, o Frank Gehry, ele não pensa como um arquiteto, ele pensa como um artista. E isso é importante a gente entender, é algo que ele mesmo relata numa história que ele conta no documentário dele, que é a seguinte: o Frank Gehry, ele queria criar coisas muito diferentes, né? Esculturas arquitetônicas muito diferentes, muito expressionismo na sua própria arquitetura. E a gente vê isso, é uma linha dele, né? O que é interessante a gente destacar é que ele coloca que quando ele ia conversar com outros arquitetos, né, ele não conseguia criar uma conexão dessas ideias que ele tinha, né, com a maior e ampla maioria dos arquitetos que estavam no mercado naquela época e até hoje. Com quem que Frank Gehry consegue criar uma conexão, pessoal? Com os artistas, os pintores, os escultores. Ele conseguia criar essa conexão, porque ele já estava muito focado nessa linha escultórica, né? Então, olha que curioso. Então, não é à toa que as arquiteturas deles pegam essa escultura, né? Realçam esse tipo de característica da própria arquitetura. Eu tive o prazer de ver uma das arquiteturas do Frank Gehry e realmente é muito diferente as formas, as conexões e a estrutura. Bom, primeiro comentário, primeira coisa que a gente tem que entender, assim como o Zaha Hadid, a gente já comentou sobre isso, a tecnologia, né, os materiais e as tecnologias para você montar esse tipo de arquitetura, ela não é uma coisa tão comum, ok? Então você não vai ver residências sendo feitas, pelo menos no Brasil, não acho que você vai ver esse tipo de tecnologia sendo aplicada para uso comum. E daí vem a primeira crítica que a gente tem de Frank Gehry, tá, pessoal? Os críticos colocam exatamente isso. É uma arquitetura elitizada. Não tem quem consegue pagar esse tipo de revestimento, esse tipo de material, porque ele utiliza materiais muito caros para criar essas formas geométricas, e não é à toa. Quem é o principal cliente dele que fez, né, que contratou ele para projetar essa obra que lhe deu o prêmio Pritzker? Foi a Disney,
né? Então, olha, a Disney conseguiu bancar esse tipo de construção. Então, isso é uma coisa que essa tecnologia, esses materiais, essa mão de obra, não é algo que a gente vai ver no nosso cotidiano. A gente consegue ver isso em outros tipos de arquitetura, que é um patamar um pouco mais elitizado. E aí vai de você entender se isso é algo que você quer utilizar no seu projeto. É a sua abordagem? É a sua abordagem prática, heurística? É o que a gente vai conseguir fazer no dia a dia? Não acho, ok? Mas disso tudo, a gente tem que dar o braço a torcer, porque ele utiliza de uma técnica muito peculiar, que até hoje, na verdade, as faculdades tentam replicar isso, que é o uso de maquete física, pessoal. O Frank Gehry não consegue projetar fazendo plantinha e corte e fazendo essas coisas como a gente tenta fazer no dia a dia. Como que Frank Gehry projeta? Ele projeta com maquete física. Olha isso, e mostra isso no documentário dele. E é interessante, por quê? Porque ele não consegue projetar se ele não colocar a mão na massa, se ele não recortar papel, se ele não colar, se ele não criar texturas. E ele gosta muito desse uso de texturas. E aí ele vai colocando, aplicando. Então ele monta uma série enorme de protótipos, de maquetes arquitetônicas físicas. E aí quando ele está satisfeito com aquilo, a equipe dele vem e traduz isso para o computador. Poxa, como é que eles traduzem isso para o computador sem perder a fidelidade, né? Porque não tem como, a mão, né? Na hora que você vai esculpindo com a mão, quase como um artista, né, pessoal, que é exatamente isso que Frank Gehry quer, a equipe dele vem com um scanner 3D, olha isso, com um scanner 3D, e a partir desse scanner 3D, eles vão mapeando essa maquete física dele e jogando isso para o computador e transformando isso em formas que ele consiga construir. Gente, para vocês terem ideia, quando ele começou a fazer isso, não tinha software capaz de entender essa loucura das formas que ele criava. Sabe, o único software que ele conseguiu utilizar era um software chamado CATIA, que é um software que originalmente foi inventado para a indústria aeroespacial, ou seja, ele precisou pegar um software que fazia avião, que fazia coisas que voavam, que trabalhavam com essas curvas, para ele então sim conseguir traduzir essa arquitetura dele tão orgânica, tão diferente, para aí sim ele conseguir aplicar isso e construir isso, né? Mas a maior das críticas é exatamente isso. O Frank Gehry, se a gente for pegar o custo dessa construção, a gente percebe que os críticos até hoje não gostam muito dele. Ele não tá nem aí, mas não gostam muito dele, porque literalmente falam isso, é muito caro, ele não faz bom uso dos espaços, ele não faz bom uso de uma estrutura. Então, os críticos muito focados no modernismo ainda não gostam de jeito nenhum do que o Frank Gehry está produzindo até hoje, né, pessoal? Mas é a linha dele, é a filosofia dele, é aquilo que ele acredita ser uma boa arquitetura. Essa surpresa, essa plasticidade para ele é mais importante do que esses outros aspectos funcionais. E aí a gente tem que dar o braço a torcer e respeitar a sua linha de arquitetura, ok? Pessoal, se você gostou, ativa o sininho, deixe seus comentários, segue a gente na rede social, pesquisem sobre Frank Gehry, acredito que vocês vão gostar bastante das teorias de Frank Gehry e fico à disposição para qualquer comentário. Um grande abraço e tchau!